Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Vou começar o vídeo falando sobre a questão da seleção de forrageiras para poder alimentar o gado de leite e também o gado de corte, que seria a pastagem e alimentação animal. Nas últimas décadas, têm sido formados anualmente no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de novas pastagens. Uma parcela considerável desta área formada tem se perdido por causa do mau manejo. Mas existe um fator de importância para que uma pastagem seja produtiva. A espécie forrageira escolhida deve ser adequada para as condições de clima, solo e topografia da propriedade. Então, o que está acontecendo? Produzir alimentos para o animal bovino, por exemplo, é muito difícil, porque hoje em dia o ser humano e o homem ele está degradando muito a natureza. E a natureza é uma criação de Deus. Se o ser humano não respeita a natureza que Deus criou, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E disse Deus, com D maiúsculo, 2 pontos. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Então, isso o que significa? Significa que o solo ele não está condizente com a criação de Deus, porque Deus disse: produza a terra erva verde. A erva verde seria esse capim que serve para alimentar os animais, para os animais poderem alimentar a gente, o ser humano. Então, Deus disse: erva que dê semente. Então, quem nasceu primeiro foi a erva. Então, foi Deus que criou a erva, depois que nasceu a semente. E ele fala: árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. Está vendo? A árvore frutífera também aconteceu a mesma coisa. Primeiro criou Deus a árvore, segundo a sua espécie, e depois surgiu a semente que estava dentro da árvore. Então a árvore ela surgiu primeiro que a semente. Porque a semente está dentro da criação de Deus. Então, se a gente tratar mal a natureza, que está dentro da terra que Deus criou, daí vai acontecer esses problemas que eu acabei de falar, que seria o problema da formação de pastagens naturalmente. Então,
a área que a gente for utilizar, acaba sendo prejudicada pelo mau uso do manejo causado pelo homem por causa da degradação da natureza. E então nós temos que aprender o cristão verdadeiro da igreja, ele tem que aprender a manejar e plantar as forrageiras para poder alimentar o gado. E com isso, a gente pode melhorar o clima, o solo, e a gente precisa prestar atenção na topografia da propriedade para o objetivo de estudar fatores que devam ser considerados na seleção de uma forrageira para a formação de pastagens. Então, se a gente não preservar o que Deus criou, o homem, em vez de crescer, de ter fartura, ele vai sempre passar necessidade. Então é isso. Por hoje é só, fica com Deus. Deus abençoe. Daí nós vamos começar a estudar todos esses cursos com o decorrer do tempo. Obrigado e abraços. Fica com Deus. A paz do Senhor.